Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão, tá? Sobre um assunto que foi esquecido por muitos pastores. A oração. Pelo menos um dos pontos que envolve a oração. Eu vou te explicar o que se trata. Primeiro, nós vemos por aí, infelizmente isso acontece, irmãos que chegam até os seus líderes e dizem assim: Pastor, ore por mim. Pastor, eu preciso dessa bênção, ore por mim. Pastor, eu estou enfermo, ore por mim. Pastor, eu preciso de um milagre, ore por mim. E aí você pode perguntar assim: tá, Evandro, qual o problema? Nós devemos de fato orar uns pelos outros. A Bíblia recomenda que a gente faça oração uns pelos outros. É verdade. Até aí, tudo bem. O problema é que, na maioria das vezes que alguém chega para um pastor, para um líder, para qualquer outro irmão e diz assim: irmão, ore por mim. Na maioria das vezes, essa pessoa demonstra uma dependência não de Deus, mas daquela pessoa para quem ela pede oração. Como se a pessoa ou o pastor, ele fosse o mediador entre Deus e homens, tá? Então, é aqui que está o erro. É quando uma pessoa ela se torna dependente de um líder para que ele a represente diante de Deus. Não tem nenhum problema nós orarmos uns pelos outros. Isso é bom, é incentivado pela Escritura. Agora, o problema é quando as pessoas se tornam reféns de líderes, de homens e mulheres, de profetas, né? Falsos profetas. E aí o que acontece? Chegam até eles e dizem: Pastor, meu filho está enfermo, ore por mim. Ué, isso é dependência de um homem, não de Deus. Então, eu vou citar para vocês três textos, somente três textos, poderia citar muitos outros, e aí você pausa esse vídeo, tá? Eu vou ler o texto, eu vou citar o texto, você pausa o vídeo, pega a sua Bíblia e confere aí comigo para ver se está certo, tá? Então, o primeiro texto é Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, tá? Preste atenção e acompanha comigo, diz assim: Mas quando você orar, opa, quem? Você. Quando você orar, significa que você pode orar também. Você não precisa que uma pessoa ore por você e você se torne dependente dela. Você pode orar também. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Eu nem vou entrar naquela questão de pessoas que oram de forma hipócrita. Aqui, a liberdade para orar. Jesus diz que nós podemos orar diretamente ao Pai, tá? Outro texto se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual a confiança? Continua. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E aqui é um assunto para outro vídeo também, porque muitos ensinam que tudo que você pedir vai acontecer. Não. Veja bem o que o texto diz. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, veja, nós temos liberdade para orar. Jesus diz: ora, vá para o teu quarto e ora. 1 João diz que nós ainda devemos ter confiança quando orar a Deus. E Efésios capítulo 3, versículo 12, que diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus com confiança, pela fé nele. Esse texto está falando de Jesus Cristo. Ou seja, você está precisando de um milagre, de uma cura, enfim, eu acredito nisso, é claro. Você pode orar a Deus. Você não precisa chegar até um homem, não precisa chegar até o Evandro e dizer assim: irmão Evandro, ore por mim. A minha oração não é mais forte que a sua. Deus, ele não dá prioridade à minha oração e não à sua, tá? A minha oração não é mais importante do que a sua. Deus não ouve mais o Evandro do que ouve você. Não, não, não. Ele te ouve tanto quanto ouve todos os seus filhos, todas as pessoas. Nós, a partir de Cristo, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Aquele que nos representa diante de Deus é Jesus Cristo. Então, você não precisa, você não deve se tornar dependente de uma pessoa, tá? Do tipo: ora por mim, eu preciso de um milagre. Ore você, meu irmão. Ore você. Sabe o que isso desenvolve? Dependência
de um homem para com um líder. E segundo, a pessoa não ora, ela precisa que alguém ore por ela. Você pode orar, ore. Pode falar com Deus, ele vai te ouvir. Pode orar com confiança. E, conforme diz 1 João 5,14, de acordo com a vontade de Deus, se o seu pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer. Pare de se tornar dependente de apóstolos, de profetas, de profetisas, de homens e mulheres que apenas tornam você, dia após dia, escravo e dependente deles, tá? Você já foi livre por Cristo. Jesus deu a você e a mim, ele deu a todos nós a liberdade para que através dele, do que ele fez, possamos falar diretamente com Deus, tá? Então, depois eu vou preparar um vídeo mais complexo até, de repente, talvez, até uma live falando um pouco mais sobre oração, como orar, o que significa oração, se Deus vai atender tudo o que eu pedir, por que algumas coisas a gente ora, Deus não atende. Então, eu pretendo trazer, não sei se vai ser essa semana, depende da correria, mas eu pretendo trazer alguma coisa assim mais claro sobre a oração. Mas aqui, esses 3 textos, para deixar bem claro que você não precisa se tornar dependente de ninguém para que Deus te ouça. Ninguém, nem o seu pastor. É um homem de Deus, não interessa. O seu pastor, seu apóstolo, sua profetisa, ele pode ter ido no céu, no inferno, pode ter visto Deus, pode ter conversado, batido papo com Deus, não interessa. Essa pessoa não te representa diante de Deus. Você tem que aprender a depender de Deus diretamente. Você pode falar com Deus. Tá precisando de alguma coisa? Tá aflito? Tá triste, tá passando por dificuldades, precisa você correr até a casa do pastor, não. Vá para o seu quarto, tenha o seu momento, ore, ou no carro dirigindo, mas ore, só não precisa fechar os olhos, tá bom? Pode orar de olho aberto também, esse é outro ponto que eu vou tratar. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido e que acabe com essa dependência que muitos têm de estar buscando, se humilhando, se arrastando, rastejando aos pés de apóstolos, de pastores, para que eles vão até Deus levar o seu pedido. Gente, isso não existe mais não, tá bom? Nosso sacerdote é Cristo. Ele é quem nos representa. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Um abraço, Deus abençoe vocês. Comenta o que você acha, se alguma coisa você não entendeu, comenta aqui também que eu, de repente, faço um vídeo explicando melhor, tá bom? Um abração para vocês.